André, obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Sincomave. É um privilégio poder falar com vocês e, pessoalmente, nós estamos completando esse ano 10 anos de parceria, viu, André? Sério? 10 anos. Foi em agosto de 2013 que a gente começou a estar mais próximo e falar um pouco mais de informações. E eu acho que o Sincomave tem esse grande diferencial, que é poder tratar as coisas com seriedade, no sentido de trazer números, de trazer análise e debate contraditório. Isso é muito relevante. Como economista, eu só posso agradecer e dizer que é um privilégio estar com vocês. Então, isso quer dizer que há mais de 10 anos fomos amigos de classe, né? Sim, do SEGS. A gente começou o SEGS em fevereiro de 2013. A gente vai completar 10 anos, André. Que legal. A gente devia estar tomando um chopp falando tudo isso daqui. Pois é. Não vai faltar oportunidade. Se Deus quiser. Vamos falar um pouquinho sobre, como o nosso nome aqui da nossa conversa já diz, um pouquinho de 2022 e também falar bastante de 2023. É importante destacar que a economia brasileira 2022, se a gente pegasse em janeiro de 2022 o Boletim Focus, se falava de um crescimento da economia de menos de 1%. E a gente terminou o ano com um crescimento vai terminar, pelo menos é o que se espera, né, do ponto de vista de projeção, porque o ano já foi, mas os dados ainda não saíram, provavelmente acima dos 3%. Como eu disse aqui na nossa conversa, nesse bate-papo inicial, provavelmente a gente tem melhores taxas de crescimento perante os países que são mais parecidos conosco. Mas é importante destacar que o nosso setor também teve um ano de dificuldades em alguns pontos. Os indicadores disponíveis de desempenho do setor de comércio de material de construção e congêneres demonstrou um ano de ajuste, um ano de estabilização, mas estabilização até no sentido de ficar um pouco abaixo do que era esperado. A gente esperava um ano mais andando de lado e, por exemplo, os indicadores do IBGE sobre vendas, a gente vai mostrar daqui a pouco, tiveram até quedas significativas, mas vindo de 2 anos bastante relevantes, que foi principalmente o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Seria natural termos também, depois de fortes crescimentos, um período de estabilização, mas eu gostaria de colocar aqui na tela para a gente começar. Vou compartilhar aqui rapidamente. Vamos lá. André, você fala para mim se está aparecendo para vocês? Eu não consigo ver vocês, mas consigo ouvir. Tá sim, tá certinho. Falando um pouquinho desse cenário macroeconômico, eu tento começar do âmbito mais geral e depois descer um pouquinho para o setorial. Esse aqui é o desempenho trimestral, trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, do PIB brasileiro. Esse aqui é o PIB total. Os senhores observam que o segundo trimestre de 2020, que foi quando a pandemia estourou, o PIB caiu 10%. Começou a amenizar, ficar menos aguda essa queda nos trimestres seguintes, até uma certa estabilização na transição para 2021. Naturalmente, o segundo semestre de 2021 foi de grande crescimento, porque nós estamos comparando os 2 segundos trimestres, ou seja, uma base de comparação fraca, lá com aquela queda de 10%, por isso esse avanço. Um certo período de estagnação, ou praticamente de ressaca, e depois esse ritmo, que eu considero um ritmo bastante razoável, que é o crescimento visto em 2022. É importante ressaltar, de 2,4% de crescimento no primeiro trimestre, 3,7% no segundo e 3,6% no terceiro trimestre. Nós estamos rondando esses 3%. A tendência é uma desaceleração dessa taxa positiva no último trimestre, não saíram os dados ainda do último trimestre do ano passado, mas é que a gente fecha o ano entre 3% e 3,2%. Observem que essa não é nem a taxa de crescimento que a gente via antes da pandemia. A gente olha aqui os dados de 2019 e observa dessa forma. Então, é importante destacar que o crescimento da economia brasileira no ano passado foi muito melhor do que se esperava para a própria economia brasileira. Isso se deu muito devido ao desempenho do setor de serviços. Aqui está o PIB também total brasileiro por setores: agropecuária, indústria e serviços, que é como o IBGE categoriza para as contas trimestrais do PIB brasileiro, os 3 setores econômicos. O comércio está alocado dentro do setor de serviços. Vocês observam que o setor de serviços, que está na linha cinza, ele tem um crescimento melhor do que a média total do PIB brasileiro. Isso se dá muito pelo processo de reabertura do setor,
puxado por turismo, puxado por alimentação, puxado por hotelaria e por serviços em geral, porque foi o setor que mais foi o impactado pela pandemia e pelas restrições impostas tanto de funcionamento quanto de ocupação. Seria natural que ele tivesse tido uma dificuldade de recuperação mais devagar. Vocês observam aqui que a linha laranja, a indústria, ela até caiu mais lá durante a pandemia, mas ela recupera de forma mais célere, enquanto o setor de serviços ficou numa situação de mais dificuldade para início do processo de retomada. Ele faz a estilingada dele, obviamente, em 2021, só que no começo de 2021 a gente ainda tinha uma das crises da pandemia, né? Uma das cepas ainda estava aparecendo, e aí o que a gente tem nesse momento é que se ele começa a retomada tardia, ele continua num processo em 2022 ainda de puxar a economia para cima. Um dos motivos do porquê a gente vai falar de 2023 não com tanto otimismo é que até mesmo o processo de retomada pós-pandemia uma hora acaba. Uma hora a gente para de ter taxas de crescimento tão elevadas, exatamente porque paramos de comparar períodos tão difíceis, ou seja, uma base fraca de comparação, as taxas de crescimento ficam mais normalizadas. Então, essa retomada também tende a diminuir com o tempo. E vocês notam que a agricultura passou incólume ao período mais difícil da pandemia, ela está nesse azul mais escuro, passa por um processo de oscilação também aqui, mas ainda assim longe de estar num processo de crise ou algo assim. Ela, inclusive, já até recuperou, está aqui no meio no finalzinho aqui, já está mais ou menos nas mesmas taxas de crescimento em geral da economia brasileira. Se o Brasil tende a crescer por volta desses 3% no ano de 2022, é importante destacar que apenas a indústria da construção, está dentro, obviamente, do setor industrial nos gráficos anteriores, ela tem uma taxa de crescimento bastante maior do que a brasileira no último trimestre visto, que seria o terceiro trimestre de 2020, a uma taxa de 6,6%. É importante destacar o quanto a construção, que tem ciclos longos, né, acabou sendo bastante beneficiada durante a pandemia, até por não precisar concorrer com outras atividades econômicas que passaram por restrições, mas por tudo aquilo que a gente já sabe, que é a valorização do domicílio devido ao isolamento social, as adequações necessárias devido às pessoas estarem mais tempo em casa, as melhorias, as pequenas reformas e, obviamente, naquele momento, quando nós tínhamos taxas de juros muito baixas no Brasil, ou seja, as aplicações em renda fixa, as aplicações financeiras atreladas às taxas de juros não eram tão apetitosas, vamos dizer assim, o investimento em imóveis também foi bastante elevado, fortalecendo tanto a demanda doméstica por melhorias e reformas do lar, como também um avanço, uma retomada e um avanço razoável do mercado imobiliário, favorecendo assim com que o setor descolasse positivamente em média da economia, comparado a outras atividades dentro do comércio, como vestuário, como postos de combustíveis. Nossa Senhora, uma situação realmente muito melhor. O comércio, ele acaba tendo taxas menores, exatamente porque ele está composto aqui, esse aqui é o PIB do comércio, ele está dentro do setor de serviços, como eu disse, ele caiu lá durante a pandemia, no primeiro trimestre que a pandemia realmente chegou no Brasil, seguiria o segundo trimestre de 2020, 13%, foi se estabilizando até pelas pessoas comprando mais no comércio, porque o setor de serviços, restaurantes, bares estavam todos fechados. O comércio ele se recupera mais rápido, ele retoma mais rápido o setor de serviços, porque ele abre também, ele mantém-se aberto em algumas atividades. Vamos lembrar, supermercados é um terço, o setor de gêneros alimentícios, hipermercados e supermercados, ele é um terço do varejo, por exemplo. Se juntar com farmácias, dá basicamente metade do número de faturamento, por exemplo. Então, o comércio ele consegue se recuperar mais rápido, em geral, do que o setor de serviços, como eu disse, teve uma recuperação tardia. Mas ele passa por uma ressaca mais significativa que a média da economia, exatamente porque o comércio ele é muito mais atrelado às variáveis que determinam o consumo, como inflação, como juro, e agora passa por um processo até de um crescimento abaixo da média, mas que vamos dizer assim, poderíamos estar pior. Era projetado abaixo desses 2%, a tendência é que o ano de 2022 a gente fique em torno desses 2% de crescimento no caso do comércio. E aqui comércio em geral, não só o comércio de material de construção que está incluído nessa informação.
Um dos principais determinantes do poder de compra e, naturalmente, impactantes dos desempenhos do setor comercial acaba sendo a inflação. Talvez ano passado não teve indicador mais falado no Brasil do que a inflação. E é um monstro que causa realmente muito medo. Talvez de todas as variáveis econômicas, aquela que tem maior capacidade de impactar a vida de todo mundo acaba sendo a inflação, que nada mais é do que você ter que usar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, ou seja, seu dinheiro perde poder de compra. Vocês notam que no primeiro e segundo trimestre, basicamente, do ano passado, a variação mensal está na linha azul, nós tivemos variações acima de 1 ponto percentual facilmente em 3 importantes meses, fevereiro, março e abril, puxado por aquele reajuste de combustíveis dado a crise na Ucrânia, que encareceu o preço mundial de commodities e fez com que a inflação brasileira se elevasse de forma significativa, tanto que na taxa de 12 meses, como eu já disse aqui, ficamos até acima dos 12%. Com aquela alteração correta feita pelo governo federal, de alteração nas alíquotas de ICMS, e aí vocês estão à frente de um economista que sempre vai elogiar qualquer tipo de redução tributária nesse país, nós tivemos uma deflação forçada em julho, em agosto e em setembro. Essa inflação de julho e de agosto foi mais puxada realmente por essa alteração de alíquota de ICMS de combustíveis e de energia elétrica. Mas a queda internacional dos preços das commodities também favoreceu a queda do preço de combustíveis nesse período, principalmente no mês de setembro, fazendo com que essa deflação ocorrida aqui puxasse o indicador de 12 meses também para baixo, 10, quase 9, 7, e foi vindo até fechar em 5,79. É uma inflação acima do teto da meta? É acima do teto da meta, mas muito mais republicana, vamos dizer assim, do que os 12%. É uma inflação que, nesse período mais difícil, era muito relacionada também a transportes, por causa dos combustíveis, e alimentação. Então, nesse período, a inflação para as famílias de mais baixa renda era praticamente o dobro das famílias de alta renda. A gente tem uma pesquisa aqui na federação que trabalhamos, que mostrava que a inflação para a classe D e E era basicamente, nesse período, em torno de 12%, 13% na taxa de 12 meses, enquanto de classe A e B ficava em torno de 5%, 6%. Esse período passou, a inflação por classe social está bem próxima todas as 5 classes, A, B, C, D e E, e fechamos o ano nesse processo de 5,79. E não só por essa deflação. É importante destacar que para essa taxa de 12 meses, chegar em 5,79, é porque nós substituímos os meses de julho de 2021, 22 de julho, agosto e setembro de 2021, que tinha ficado para cima de 1%, né, por cálculo. Então, assim, assombrados pela inflação, até terminamos, assim como a própria economia brasileira, muito melhor do que se esperava. Isso é importante destacar. E essa inflação não é como dito, praticamente o ano todo, ela não é um fenômeno unicamente brasileiro. O mundo inteiro sofreu e sofre com uma inflação para países que inexiste pensar uma taxa dessa. Aqui eu estou pegando a inflação de 12 meses de alguns países, o último dado é o dado de dezembro, até hoje já saiu algumas inflações como a dos Estados Unidos, a gente está falando, a inflação americana beirou os 10%, encerrou o ano em 6,5%, importantes países europeus, dá para você ver a Alemanha 8,6%, Holanda 9,6%, esses países, a inflação é muito puxada pelo excesso de liquidez na economia, excesso de dinheiro que os governos e os bancos centrais injetaram para segurar a economia durante a pandemia, isso demora para ser dissolvido, e mais os efeitos da guerra da Ucrânia, nesse caso na Europa, principalmente puxado pelos preços de gás e outros produtos que a Europa depende um pouco menos, mas depende muito ainda, provenientes tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Estamos falando desde gás natural até trigo, a Ucrânia é grande produtora de trigo. E você tem países que a situação aí já é de calamidade completa, os senhores sabem muito bem, como Turquia, que passa por um processo interno e político de instabilidade completa há muitos anos, e a Argentina, que nem compensa entrar nisso. Mas é importante destacar, o Brasil performou melhor como economia e performou melhor até como o dragão do ano passado, que foi o processo inflacionário. Isso por uma política bastante assertiva de alteração de imposto para tentar segurar esse processo. É uma saída realmente inteligente e que mostrou eficácia no nosso país. E aqui eu falei do IPCA, os dados que eu trouxe são dados do IPCA, que é a inflação
medida pelo IBGE, que é considerada oficial brasileira, né? Índice de preço ao consumidor amplo, que pega famílias que ganham de 1 a 30 salários mínimos. Mas eu quis trazer o IGPM porque é o indicador que a inflação, né? A taxa que está em grande maioria dos contratos de prestação de serviços e de aluguel. Ela chegou a ficar mais de 25% na taxa de 12 meses. Ano passado, em 2021, começou com basicamente 16%. Ela também sofreu deflações, aqui embaixo está 2021, mas é 2022, viu? Só para deixar claro, está errado. Mas ela começou 2022 em 17% e terminou o ano em 5,45%. E o GPM é importante destacar que ele não é uma inflação como as outras que a gente ouve tanto do consumidor. O IGPM ele é formado por 3 categorias de índices: do consumidor, que é essa tradicional que a gente ouve falar como IPCA, a do produtor e também a da construção civil. E o que puxou muito o IGPM nesse período todo foi a inflação ao produtor, que é muito puxado por dólar e pelo preço internacional das commodities, que nos últimos 24 meses, até mesmo antes do período da guerra na Ucrânia, estava de uma situação calamitosa, um aumento muito elevado. A guerra só corroborou com isso. E agora, ainda que exista o conflito, mas uma estabilização do conflito, né? E também uma queda dos outros preços internacionais de commodities, fazendo com que o IGPM também caia e se aproxime do que seria a normalidade dos outros indicadores de preços ao consumidor. O IGPM ele é mais completo quanto a isso. Outro ponto que eu gostaria de abordar, ainda como macroeconomia, a gente está falando de uma economia brasileira que termina o ano crescendo mais do que se espera, uma inflação mais baixa que também se esperava, e até mesmo a confiança dos consumidores e empresários numa situação melhor do que em comparação com a finalização de 2021. O indicador aqui eu trouxe o da federação porque é o que fala da cidade de São Paulo, que é o mais próximo de todos nós. É um indicador que vai de 0 a 200 pontos, sendo 100, o número 100, o ponto de inflexão entre o otimismo e o pessimismo. Abaixo de 100 ainda está no pessimismo, acima de 100 já está no otimismo. Em dezembro de 2021, o índice de confiança do consumidor, e esse é um indicador antecedente muito bom para consumo, mais confiante, obviamente, o indivíduo tem mais chance de gastar dinheiro, de ir ao consumo, né, se ele estiver mais confiante. Ele já estava otimista em 2021, 112 pontos, e em dezembro desse ano passou para 123, crescimento de 9,6. A do empresário do comércio estava em 117, está bastante estabilizada, foi para 119, crescimento menor, mas bastante razoável. É natural também que o empresário esteja sempre tenha um pouquinho mais de pragmatismo que o consumidor. E a intenção de consumo das famílias, que seria a transformação dessa confiança em consumo, que estava muito baixa, 70 pontos no pessimismo, ainda que se mantenha abaixo dos 100 pontos, ainda não tenha feito a inflexão para o otimismo, mas cresceu quase 35% dentro de um ano. Isso se dá, obviamente, você fala, poxa, Jaime, nós estamos falando de inflação elevada, nós estamos falando de um indicador que impacta o poder de compra da família. Como é que ele está com confiança mais elevada, mesmo que tenha tido inflações elevadas durante o ano e até mesmo melhoria da intenção de consumo? A população foi mais às compras, ou pelo menos manteve confiança em elevação, intenção de consumo, por 2 motivos. Um deles foi o emprego. O emprego, ano passado, geramos mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil, vindo já de mais de 2 milhões em 2021. E o segundo ponto é que ele também custeou esse aumento do consumo através de endividamento. Nós batemos recordes ano passado da taxa de endividamento da população. Em dezembro de 2021, ficamos até estabilizados acima dos 74% de famílias endividadas na cidade de São Paulo, mas chegamos a beirar 76, 77 durante 2022. Fechamos até com uma retraçãozinha aqui, em ponto percentual, mas beiramos 76% da população considerada endividada. Vocês podem me perguntar, Charles, ter dívidas é ruim? Não necessariamente, ter dívidas é natural. O nível do endividamento que nos preocupa e o vilão do endividamento também. A maior parte dessas pessoas diz que é o cartão de crédito, ou seja, é aquele consumo corriqueiro, rotineiro, não é um financiamento de automóvel, não é um financiamento imobiliário, é o dia a dia. E boa parte desse consumo das famílias no ano passado foi custeada pelo processo de aquisição de crédito. E o que chama a atenção não é bem somente o endividamento, mas é a inadimplência, ter dívidas e dívidas em atraso, que é a diferença entre endividado e inadimplente. O inadimplente, sim, ainda está com um crescimento,
25,5% das famílias endividadas já dizem estar com dívidas em atraso, e sendo que é importante destacar, chegou a ter 17%. Hoje a gente está em 25%, é algo para ficar de olho. E como eu disse, não somente através de dívida é que a gente financiou o consumo das famílias no ano passado. O emprego, e aí é uma notícia muito relevante, eu chamo a atenção com essa notícia positiva, que foi a rápida recuperação do emprego com carteira assinada no Brasil depois do ano difícil de 2020. Observem aqui, em 2020 o Brasil perdeu 192 mil empregos com carteira assinada. Se esperava muito mais que isso. Estado de São Paulo, com todas aquelas restrições, 105 mil empregos com carteira assinada, sendo que 62 delas somente na cidade de São Paulo. Em 2021, rapidamente isso foi revertido. O Brasil gerou quase 2 milhões de empregos com carteira assinada. E em 2022, que era esperado algo em torno de 1 milhão a 1,5 milhão, naquela taxa de crescimento abaixo de 1% que era vista, com o Brasil crescendo, com a economia crescendo por volta de 3%, esse dado eu fiz aqui na segunda-feira, ontem já saiu o dado de dezembro, mas até o mês de novembro eram 2.466.000 empregos com carteira assinada criados. Em dezembro, naturalmente, é negativo, todos os meses de dezembro é negativo pela dispensa de trabalhadores, tanto do setor de serviço como de indústria, mas fechamos com 2 milhões de empregos a mais. Então, o consumo brasileiro, que é 2/3 do nosso PIB, foi feito, ele foi consolidado ano passado por aquisição de crédito, que não necessariamente é algo bom pelo tamanho do endividamento e pelo avanço da inadimplência, e também pelo emprego, nesse caso, completamente positivo. Tanto que a taxa de desemprego, ali é só emprego com carteira assinada, é o dado do CAGED. Na taxa de desemprego prevista aqui pela PNAD contínua do IBGE, que considera também um emprego informal, por exemplo, e também vínculos estatutários, o CAGED é só CLT, a taxa de desemprego que lá no primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, era de 12,4%, até teve crescimento naquele período, era natural, hoje está em 8,1%. Sendo este um dos problemas, um dos desafios também daqui para frente, né? Manter uma taxa de desemprego baixa e, ao mesmo tempo, buscar trabalhador com algum nível de qualificação, porque basta a taxa de desemprego cair, que é uma boa notícia, que a gente volta a ter o gargalo de mão de obra qualificada e um pouco mais em evidência. Isto posto, é importante dizer que para colocado 2022, colocando 2023, alguns pontos positivos para olhar 2023. A inflação, ela vai continuar em queda nesse primeiro semestre, ou seja, considerando a taxa de 12 meses, é possível que esse 5,79 que fechamos dezembro baixe dos 4% nesses meses agora de abril, maio, junho, e depois sobe, deve subir um pouquinho no segundo semestre, fechando por volta de 5,5 ano, mas a boa notícia é que ela continua, mas os níveis de preços, ou seja, o avanço dos preços continua um pouco mais estabilizado. A gente vai parecer mais com o que está no final de 2022 do que estava no início de 2022, quando a gente chegou nos 12%. Então, a inflação mais estabilizada é uma boa notícia para 2023. Jair, mas ela está acima do teto da meta. É verdade, mas nesse caso, se chegamos a ter 12, é melhor que a gente fique próximo dos 5, 5,5, no máximo 6. É importante dizer também que, ainda que o emprego com carteira assinada não cresça tanto quanto cresceu nos 2 últimos anos, a tendência é que até desacelere, por isso eu até coloquei aqui como um ponto negativo, haverá uma desaceleração do ritmo de geração de empregos, continuaremos com um saldo positivo, ou seja, mais admissões do que desligamentos no país, mas o número de empregos não vai ser, do ponto de vista de criação, né, um menos o outro, não vamos gerar 2 milhões de empregos em 2023. Mas a forte geração dos 2 meses anteriores, somada com alguma geração desse ano, faz com que a gente tenha um excedente de renda ou uma estabilidade da renda das famílias. E é importante destacar, como eu disse, 2/3 do PIB brasileiro vem do consumo das famílias. Então, esse consumo, de certa forma, garantido por uma inflação que está mais estabilizada e por um excedente de renda devido a 3 anos, né, considerando 2023, de saldos positivos de emprego com carteira assinada, deve nos garantir pelo menos uma situação mais confortável. Não vai ser um ano de crescimento igual do ano passado, até porque agora a gente vai comparar 2023 com uma base forte de comparação, que foi o crescimento de 2022. Mas é importante destacar que
a inflação estabilizada, o emprego com carteira assinada bem gerado nos 2 últimos anos, e esses indicadores de confiança, que até mesmo em janeiro já estão com uma certa queda pelas instabilidades de início de ano, mas que se mantém acima de 100 pontos, são pontos positivos para 2023. Os negativos são a inflação, como eu disse, mesmo estabilizada, ela está um pouco acima do que deveria. Isso é para se preocupar do ponto de vista para 2024, 2025. Vamos observar o que vem pela frente, mas seria melhor que ela tivesse mais baixa. A inflação não caindo, mas não caindo tanto quanto deveria, ou o risco de não cair para os anos seguintes, faz com que o Banco Central tenha que manter altas taxas de juros, até por precaução. Isso é ruim para a economia, porque a Selic baliza todas as taxas de juros da economia, desde o cartão de crédito até mesmo renda fixa e outras tantos tipos de aplicação, mas principalmente a tomada de crédito, que é o que faz com que o salário do cidadão se multiplique em termos de poder de compra. Isso significa que o crédito vai continuar mais caro esse ano. O que eu chamo muita atenção para 2023, porque a inflação aperta o poder de compra. O juro aperta a capacidade da família em tomar crédito. E o endividamento, ele reduz a renda disponível para consumo. A gente começa o ano com elevados indicadores, elevados patamares de endividamento das famílias e avanço da inadimplência. Esse seria, para mim, o indicador macro que mais a gente tem que ficar preocupado para esse ano, que ele freia o consumo. Ainda que a inflação mais baixa exista, ainda que o emprego com carteira assinada tenha tido bons números, o que me preocupa como freio para o comércio acaba sendo o endividamento e a inadimplência. Isso é importante para a gente ficar de olho. E o último que eu coloquei para 2023 é essa desaceleração de empregos. Vocês notam, o 1 e o 4 aqui vem de boas notícias. O emprego foi gerado, a inflação caiu. Só que a inflação poderia ter caído mais, o emprego poderia, a gente não ter essa desaceleração. Mas aí não é nem culpa de ninguém. Isso é uma incapacidade da economia brasileira, historicamente, de manter um nível sustentável de crescimento. Em algum momento a gente não consegue e voltamos para aqueles voos de galinha que a gente sempre ouviu falar. Isto posto, as projeções macro para o Brasil ano que vem, esse ano 2023 e ano que vem 2024, eu coloquei aqui o que está no Boletim Focus, mas eu vou falar um pouco do que eu imagino. PIB se fala em torno de 1%, o Boletim Focus ainda fala em 0,8%, ou seja, abaixo de 1% o PIB esse ano, ou seja, uma desaceleração forte do PIB esse ano, principalmente puxado pela persistência dessas taxas elevadas de juros, que compromete o custo do crédito e impacta o consumo das famílias, também atrelado ao nível de endividamento e inadimplência, como eu já disse. Outro ponto relevante, esse juro mais elevado. Se falava que o Brasil poderia ter uma queda mais forte de juros esse ano. Um mês atrás se falava que a Selic ia acabar em 2023 e 12,25. Hoje já se fala em 12,5. Isso se dá, obviamente, porque nós temos uma projeção inflacionária que era em 5,31, foi para 5,74. Se você projeta mais inflação, você tem que projetar mais juro para segurar essa inflação. O grande problema do Brasil não é só o juro alto, é que você tem uma política monetária que tenta controlar a inflação, mas uma política fiscal que beneficia o consumo das famílias e acaba gerando inflação. Você tem duas políticas antagônicas trabalhando como uma corda, cada um puxando para um lado. Essa divergência de duas políticas, econômica e monetária, é muito prejudicial para a gente. Às vezes é mais fácil enfrentar o dragão e passar mais rápido por ele do que ficar degladiando as duas políticas e não ser bom para ninguém. O câmbio, a única boa notícia é que a tendência é ele ficar mais estabilizado esse ano. Isso garante, pelo menos, alguma previsibilidade. Para o ano que vem, aí é muito distante, mas é bom deixar claro, para 2024, a tendência é PIB em 1,5%, o IPCA, que é a inflação, como eu disse, é um dos motivos da parcimônia, da paciência do Banco Central em baixar juros, é porque ele prevê mais inflação para os anos seguintes. E a tendência, tudo mais constante, é que a Selic continue caindo, talvez num ritmo, como a gente está observando, menor do que se esperava. Um mês atrás se esperava que a Selic ia terminar 2024 em 9%, e hoje se fala em 9,5%. Passando um pouquinho para o cenário setorial, o primeiro indicador que eu queria mostrar para os senhores aqui é o volume de vendas calculado pela pesquisa mensal do comércio do IBGE, do comércio de material de construção aqui no nosso primeiro Brasil, é o dado do Brasil. Observem aqui janeiro de 2020 a novembro de 2022, o último dado disponível.
Em abril de 2020, os primeiros e grandes impactos da pandemia, também queda razoável, mais de 20%. Uma rápida, e aí é importante destacar, uma rápida retomada e uma significativa retomada, tanto no segundo semestre de 2020 como no primeiro semestre de 2021. É importante destacar que os bons números de 2020 puxaram o setor de material de construção naquela época. O dado de 2020 acabou ficando bastante positivo. O primeiro semestre de 2021, a despeito de termos um segundo semestre com queda, o primeiro semestre fez com que o setor crescesse também em 2021. E agora, 2022, muito por uma base de comparação muito forte, cresceu-se muito rápido, de forma muito significativa. Uma hora você não consegue manter esse ritmo de crescimento no volume de vendas, que basicamente é a receita nominal da empresa descontada a inflação do setor. A gente tem essa ressaca, essa estabilização. É importante destacar, eu até trouxe esse número, para o Brasil, em 2020, o volume de vendas de material de construção cresceu 10,8%, seria 2020. Depois cresceu em 2021 4,4%, onde teve esse antagonismo dos semestres. Primeiro semestre positivo, segundo semestre negativo. Então sai 2020 10,8%, 2021 4,4% e esse ano cai 8,9%. Então é uma estabilização, um retrocesso, obviamente, mas é uma estabilização depois de forte crescimento no Brasil. Estado de São Paulo, a situação é um pouco diferente, até um pouquinho melhor. O movimento é parecido, mas os números são melhores. A queda no Brasil em abril de 2020 foi de 21%, no estado de São Paulo foi de 17%. É importante destacar, aconteceu basicamente a mesma coisa lá no Brasil como no estado de São Paulo, mas, como eu disse, os números são distintos. O Brasil cresceu em 2020, em termos de material de construção, volume de vendas 10,8%, no estado de São Paulo foi 15,5%, foi melhor. Em 2021, no Brasil ficou 4,4% positivo, no estado de São Paulo ficou 5,5%. Então, o estado de São Paulo cresceu mais em 2020, cresceu mais em 2021, e esse ano de queda cai menos do que o Brasil. O Brasil, em 2022 até novembro, tem uma taxa no caso de até acumulada, né, 8,9% de queda. No caso da variação acumulada em 12 meses no estado de São Paulo, está em 7,1%. Então, quer dizer, crescemos mais no período de bonança e caímos menos, um pouquinho menos, no período de retrocesso. É importante destacar a tendência, minha opinião, até porque a gente aqui está comparando 2022 contra uma base forte de grandes crescimentos no ano anterior, a tendência, como vocês podem ver até mesmo na margem, nessa linha da taxa de 12 meses em vinho aqui, é de uma estabilização para 2022. Assim como a economia brasileira deve ter um ano, 2023, perdão, andando mais ou menos de lado, com esse crescimento diminuto, pequeno, de até 1%, a tendência, no caso do volume de vendas do comércio de material de construção, tanto para São Paulo quanto para o Brasil, é que no estado de São Paulo a tendência é um pouquinho melhor do que o Brasil e de estabilização desse processo. Vamos estancar essa sangria que foi o ano passado. E eu tenho a impressão que teremos um ano, pelo menos, mais razoável do setor comparado com 2022. Eu trouxe dados aqui da CEBIC só para falar um pouquinho de mercado imobiliário. Vocês notam que os 9 meses de 2022, que é o último dado que está disponível, com os 9 meses de 2021, as unidades lançadas caíram 8,5%, mas as unidades vendidas ainda se mantêm com certa estabilidade, o que acaba sendo um outro pilar do segmento, que seria a venda de imóveis, que acaba sempre tendo uma mas uma melhoria comparada ao que é entregue, também favorece com que a gente tenha um ano mais ou menos andando de lado, porque até as vendas estão, no caso aqui eu trouxe o dado de vendas residenciais, mas mesmo o ano de 2022 tendo dificuldades no setor de comércio, a tendência não é ele piorar em 2023, pelo contrário, eu acho até que ele vai melhorar, com taxas pequenas, é óbvio, mas acho que a tendência, pelo menos é o que eu projeto, a tendência é de melhoria comparado com 2022. Falando um pouquinho aqui do estado de São Paulo, um dado que eu gosto muito de trazer, da região metropolitana, na verdade, é sobre emprego. O emprego acaba sendo uma variável posterior do volume de vendas, da receita empresarial, porque você só emprega mais se você também tem uma demanda mais aquecida que se transforma em venda. Eu trouxe aqui o dado de 2020, 21 e 22, é o dado até novembro, que foi quando eu fiz a coleta.
de algumas atividades do varejo de material de construção congêneres aqui já é região metropolitana. Vocês notam, em 2020, o emprego foi 107 vagas geradas, ou seja, admissões menos desligamentos, é o saldo aqui, positivo, puxado por ferragens e ferramentas. 2021, aí um grande crescimento, naturalmente, o aumento da demanda familiar, o aumento da demanda dos consumidores, fazendo com que aqueles números de receita fossem positivos, vai impactar também a necessidade da empresa em incrementar quadro funcional. Quase 8 mil vagas geradas em 2021. E em 2022, esse arrefecimento, que também seria natural, não dá para crescer o emprego com tanta veemência, não há condições para isso. Então, naturalmente, nós tivemos um respiro aí, mas ainda assim quase 3.400 vagas geradas no varejo de material de construção, aqui só o varejo de material de construção, da região metropolitana de São Paulo. Então, eu noto que, da mesma forma que o Brasil manteve bons números de emprego, mas com um pequeno respiro de desaceleração em 2022, isso também ocorreu no nosso segmento. A tendência é mantermos números positivos, mas números mais diminutos, mais tímidos para 2023. E alguns números para justificar esse andar de lado, que eu sei que o setor é resiliente, eu sei que a classe A continua comprando muito bem, classe B comprando muito bem, e até mesmo a classe mais humilde, devido a essa injeção monetária com esses auxílios todos, tende a termos um ticket mantido, até mesmo que seja um ticket médio mais baixo, mas mantido. É importante frisar que, como a taxa de juros acaba sendo um freio para o nosso crescimento no ano que vem, com a Selic lá em cima, naturalmente ela subiu, e subiu forte, ela puxa para cima todas as outras taxas de juros. Aqui está a taxa média de juro para financiamento imobiliário percentual por ano. A gente perou na taxa de pessoa física, né? Pouquinho mais de 6% lá no comecinho de 2021, mas já rapidamente essa queda que a gente viu durante 2020 e 2021 já foi, seguindo o que aconteceu com a Selic, ela já foi terminada esse ciclo, né? Pelo contrário, a gente está até crescendo com a taxa de financiamento imobiliário, chegando em 11,43 segundo o Banco Central. Isso inibe a capacidade de um crescimento de novas concessões de crédito e paralisa aquele bom período que nós tínhamos, onde a concessão de crédito imobiliário estava muito forte no Brasil. Acaba impactando o nosso setor, ainda que a gente saiba que o mercado imobiliário não deva se desaquecer exatamente por isso. Isso importa, aqui eu estou trazendo os dados também de concessão de crédito para recursos direcionados para crédito imobiliário, está em milhões, mas como aqui está na milhar, são 14 bilhões no mês de dezembro de 2022 para a pessoa física, para o financiamento imobiliário total. Meses atrás a gente estava falando de mais de 15, 16, 17, 18, quase beirando 20 bilhões em determinado mês de 2021. Então, é natural que com o aumento da Selic ou com manter a Selic elevada, você inibe, você aumenta também as taxas de juros para financiamento imobiliário, inibindo a concessão de crédito, que foi tão forte em 2022, que já tinha sido forte em 2021. E por último, aqui um ponto que eu gostaria de tratar também com vocês, do nosso setor, uma avaliação mais setorial, que foi, e aí eu falo que foi uma má notícia, mas agora tende a ser uma razoável notícia, que foi o avanço do custo dos materiais de construção. E naturalmente encarecendo a obra. Esse aqui é o SINAP e INCC do IBGE, mostrando que em janeiro de 2020, o custo, aqui é Estado de São Paulo, o metro quadrado da obra estava em R$ 1.247, e está finalizando praticamente o ano de 2022, 2 anos depois, em 1.784, um aumento de 43% no metro quadrado. Esse avanço do custo também, em algum momento, vai impactar a capacidade da demanda. A demanda continua aquecida? Pode até continuar, mas a tendência é que ela não fique sustentável. E nesse período de avanço do custo médio do metro quadrado da obra no Estado, ele foi puxado muito mais pelo custo com material de construção do que o de mão de obra, em geral. Por mais que nos últimos meses é a mão de obra que tem elevado, vocês veem aqui esse soluço aqui em meados de 2022, mas é importante destacar, em 2020 o custo com a mão de obra era maior do que o com o material de construção. Agora o material de construção é bem mais razoável em termos de custo, de participação no custo total do metro quadrado da obra do que
a mão de obra. Ainda como eu disse, a tendência é de estabilização desses preços, não é de queda, mas é de estabilização das taxas de crescimento dos preços de materiais de construção para 2023. E o que puxa essas taxas mais recentes acaba sendo a mão de obra, como eu disse, porque as convenções coletivas de trabalho são baseadas no INPC. O INPC beirou 10% no ano passado e já tinha vindo de 10% em 2020. Esse avanço do custo da mão de obra força também o custo total do metro quadrado de construção e deve ser ele que deve comandar o avanço de 2023, se a gente tiver, como é o previsto, uma maior estabilização dos preços de materiais de construção nesse ano que se inicia. Tanto que eu trouxe aqui agora o INCC, não do IBGE, mas da FGV. Vocês notam que o INCC ele acumula 9% na taxa de 12 meses, sendo que com materiais e equipamentos é 5,52, mas a mão de obra, vocês notam que é 12,46. No caso, se a gente pegar materiais, equipamentos e serviços, passa para 5,94, mas nesse caso da taxa de 12 meses, já é a mão de obra puxando mais do que material de construção, dado que material de construção puxou esse indicador do custo médio total do metro quadrado de obra durante 2022, durante 2021, durante 2020, e agora a gente está tendo uma inversão. A mão de obra está ficando mais cara, até mesmo pelo formato que é a atualização salarial no nosso país, do que realmente material de construção. É algo para ficar de olho. Ô, Jaime, o Luiz Henrique levantou a mão. Por favor, se você quiser, Luiz, eu só vou finalizar com esse último slide aqui, viu? Eu só queria perguntar uma coisinha. Você Sim. mostrou essa evolução da inflação, vamos dizer assim, do material de construção, de 60%, e você tem esse número da inflação real, IBGE, comparativa com o nosso setor? Posso pegar aqui, a gente faz o mesmo avaliação, porque a gente teve uma inflação no ano passado, em 2020, com quase 10%, ano passado deve ter ficado 2021. Eu posso pegar esse número, vou ser mais preciso para você. Mas você pega 63%. Você tem uma distorção grande, né? Bastante grande, bastante grande. E, na verdade, Luiz, eu até, na FECOM do ano passado, eu estava conversando com alguns companheiros seus, empresários, e falando que o varejo estava pendurado, porque era uma inflação de cadeia, vinha da indústria, passava pela distribuição, caía no varejo, e como eu disse aqui, o varejo é aquele que está com o consumidor final. O consumidor final vê o quê? É o varejista que está lucrando com esse aumento de preço. Na verdade, o varejista está sendo espremido em termos de margem nesse período. E aí é uma situação muito delicada, porque é você que está com o consumidor final. Mas eu vou, na hora que a gente for para as perguntas aqui, rapidamente eu pego esse dado acumulado do IPCA e a gente compara. E só para fechar, do ponto de vista, como eu fiz o prós e contras para macro, vou fazer aqui para o setor. O ponto positivo. A gente deve, para 2023, estancar essas instabilidades de 2022, que tinha como uma taxa de desempenho negativa, comparado com 2021, até pela base forte de comparação. A tendência é que esses números negativos de 2022 sejam cessados em 2023. Outro ponto positivo, isso impacta, obviamente, o consumidor final, favorecendo mais vendas. Essa tendência de, pelo menos, estabilização dos preços de material de construção, a despeito do crescimento da mão de obra, que tem esse delay dos acordos e convenções coletivas, que tem como base o INPC. E outro ponto de relevância, que já está lá na macro, mas eu quis colocar aqui, que eu vejo positivamente o nosso setor para o ano que vem, é que esse emprego, você ter 2 anos, praticamente com quase 5 milhões de empregos a mais, isso favorece que o nível de consumo fique pelo menos garantido para os próximos meses. E se esse ano a gente tiver uma taxa de, vamos dizer que o Brasil gere, que é o que eu prevejo, por volta de mais 1 milhão de empregos com carteira assinada esse ano, vai ser metade do que foi 2022, mas é 1 milhão de empregos com carteira assinada. Isso favorece, a despeito de termos endividamento e inadimplência elevado, que a gente mantenha algum nível razoável de consumo. Por que não vai ter crescimento? Porque, como eu disse, o ponto negativo para esse ano são as altas taxas de endividamento e inadimplência, restringindo o acesso a crédito. Por isso também vejo como provavelmente o que deve acontecer, as pessoas gastando menos em termos de ticket médio, porque também vai ter acesso a crédito um pouco mais limitado para fazer grandes aquisições. Essa questão, acho que o ponto que puxa para baixo acaba sendo, obviamente, a taxa de juros, favorecendo com que o crédito fique mais caro, favorecendo que as pessoas diminuam o nível de aquisição para financiamento imobiliário. Isso impacta em alguma monta
o comércio de material de construção, e o próprio ritmo de desaceleração do emprego, que mesmo que mantenha algum nível de consumo, acaba se tornando um teto para o consumo das famílias. Se o emprego cai, a renda disponível, a massa salarial também não cresce tanto, isso acaba, mesmo que tenhamos números positivos, a gente descobre qual é o teto do consumo das famílias e, naturalmente, o teto de crescimento dos nossos setores. Andréia, para eu não tomar mais tempo, e eu já falei muito aqui, eu queria só deixar os meus agradecimentos e o meu contato, as coisas que o dia a dia nosso aqui, tanto no Sincomab, que obviamente sempre estarei à disposição do Sincomab, como através também da minha atuação lá na Federação do Comércio, onde também completo meus 10 anos de trabalhos à Federação. Estou sempre à disposição do Sincomab, de todos vocês. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Eu acho que até parou aqui o compartilhamento de tela para vocês também, né? Aí agora a galera pode aproveitar o Jaime perguntando, tirando dúvidas, né, Jaime? Desculpa se eu falei muito, é porque às vezes eu me empolgo, faz tempo que eu não converso sobre isso, é sempre muito gostoso. Jaime, eu queria fazer 2 pontos que eu acho legal trazer. Primeiro, a importância dos imponderáveis fatores externos. Se a guerra acaba, se a guerra acelera, tudo isso. Quanto que isso pode trazer de mudança para esses números dessa estabilidade, que possivelmente são mais pautados nas perspectivas internas do que em eventuais solavancos externos, né? E a segunda pergunta que eu gostaria de ouvir sua opinião, o que você acha o comércio varejista está passando por essas turbulências, entre elas essa questão da Americanas e tudo mais, que está um pouco longe da gente. Eu vi várias matérias no jornal, talvez pautadas por isso, sabe, que o comércio, que o varejista vem com uma série de problemas, até alguma coisa eu compartilhei, acho que no grupo da nossa diretoria, uma série de dificuldades, uma coisa mais macro. O que você vê isso, lógico, não no material de construção, mas como um todo, esses 2 pontos, quanto que a parte interna pode estar e o que você vê dessa questão? Isso vai ajudar a saída dessas empresas que estavam perdendo dinheiro sem saber? Como é que é isso? Ô Luiz, você sabe que da sua primeira pergunta, o imponderável, a pandemia foi imponderável, a guerra da Ucrânia foi imponderável, me parece, e é o que todo mundo tá vendendo. Está muito estabilizada do ponto de vista de precificação, está precificado o que a guerra da Ucrânia pode causar ou não causar mais. Do ponto de vista de exportação, o trigo já começou a sair de lá no final do ano passado. Não me parece que a guerra, mesmo se degringolar, que eu acho muito difícil, eu acho que esse tiroteio para lá, toma a cidade para cá, a impressão que dá é que isso só vai desgasta muito mais hoje politicamente a Rússia. E no caso da mazela social, obviamente isso é o mais importante, mas em termos de impacto para nós, me parece que está muito precificado que, independente para onde vai o conflito, ele já causou os maiores impactos possíveis, que foi aquele avanço do preço das commodities durante março, abril, maio e junho do ano passado. Tanto que rapidamente, depois desses 4 meses, a oferta de petróleo da OPEP foi avançada para reduzir os preços internacionais, o ferro já melhorou, então quer dizer, me parece muito precificado. Você sabe que era previsto que a gente tivesse para o mercado, falando de mundo ainda, a economia americana crescesse muito menos, até mesmo falava de recessão. Mas lá já percebeu que não, vai crescer e vai crescer forte. Fiquei mudo aqui. Tanto que nos Estados Unidos a inflação acabou se tornando um problema até pelo aquecimento dessa demanda. Não vai ter queda o PIB americano não vai ter queda. Então isso ajuda a economia mundial. Europa. E parece que a Europa se adaptou muito mais rápido do que se esperava na dependência do gás russo, que é o que causaria muitos problemas no inverno europeu. A Europa rapidamente, principalmente a Alemanha, conseguiu rapidamente se adequar. A parte sul da Europa comprando gás da África, a parte de cima produzindo gás, terminando obras para produzir gás. Então a Europa, mesmo com risco de mais recessão, de maior recessão, já não está tanto naquilo que se falava que era previsto, já melhorou um pouco. E o que vem, que é o que impacta mais o Brasil, é a China, é o nosso maior parceiro comercial. A China sofreu muito com os lockdowns previstos devido à pandemia no ano passado, mas foi forçada a fazer um processo de reabertura. A tendência é que cresça em 2023 mais do que era previsto, e isso ajuda o Brasil.
Então, eu tenho a impressão, e aquilo que eu comentei até antes de começar a palestra aqui, os nossos países semelhantes e concorrentes a nós estão numa situação muito mais difícil que nós. Então, eu vejo que você tem pontos positivos e pontos negativos. Negativo, a Europa provavelmente entra em recessão e você ainda tem uma guerra na Ucrânia. Pontos positivos, a tendência é que a China cresça mais do que se esperava pelas aberturas de lockdown e a economia americana também cresça mais do que se esperava, até se esperava a recessão. Então, você tem forças antagônicas que vão nos permitir ter uma certa tranquilidade mundial. Até, como eu disse, a concorrência do Brasil perante outros países, nós estamos numa situação melhor que a deles. Então, eu vejo até quase como uma certa estabilidade. Pode acontecer qualquer outra coisa, mas eu não vejo problemas severos vindo do mundo. Eu estou vendo daqui uns 6 meses acontecendo alguma outra coisa, vocês falando, o Jaime falou que não teve nada. Mas eu não vejo tanto risco do que está a mostra para a gente de que vai haver grandes alterações. Eu estava vendo o preço do petróleo Brent, do barril Brent hoje, para março e abril, está se falando em 80, 82, até 76 dólares. Ele perou 120, 130 no ano passado. Então, a minha expectativa é que nós não vamos ter tantas surpresas de fora. Sobre varejo, o que aconteceu na Americanas é um descalabro contábil, né? Você utilizar empréstimos bancários para pagar fornecedores e colocar isso lá no balanço em fornecedores e não em bancos. Até porque esses empréstimos de curto prazo têm altíssimas taxas de juros. Isso é um descalabro contábil. Mas não vamos negar que o varejo, pelo menos o grande varejo em geral, ele trabalha com margens sempre muito apertadas, ou seja, é muito volátil nesse sentido, ele é muito frágil nesse sentido. Ao mesmo tempo, alguns segmentos são muito oligopolizados, você tem poucas empresas que vendem basicamente as mesmas coisas, ou seja, você só disputa preço, você não disputa qualidade, porque ele vende a mesma máquina de lavar que você, ele vende o mesmo celular que você. Você trabalha com margens apertadas e o diferencial talvez seja marketing, porque não tem por onde você fugir. E não vamos nos esquecer de uma coisa também, Luiz, porque isso afetou praticamente todo o e-commerce no ano passado, principalmente do varejo mais tradicional. Algumas atividades que começaram mais fortemente o e-commerce somente agora, como gêneros alimentícios, material de construção, isso ainda está no processo de ascensão. Mas aquele varejo tradicional, eletrodoméstico, eletrônico, móveis, esse tipo de coisa, cresceu muito em 2020 e 2021, acelerado pela pandemia, e naturalmente não ia conseguir manter esse ritmo a partir do processo de reabertura. O que a gente viu foi uma grande ressaca do comércio eletrônico tradicional no ano passado, haja vista a grande dificuldade da Black Friday, que foi um fiasco. E o varejo ele é muito volátil aos determinantes do consumo. Com mais endividamento, mais inadimplência e uma inflação forte, com juros fortes ano passado, ele ia sentir, e a tendência é que, ainda que não tenhamos outras fraudes contábeis nesses outros gigantes, seja um setor que sofre nos próximos meses. Jaime, eu queria também, já você tocando nesse assunto, eu queria perguntar uma coisa. Sim. Você falou do varejo dos magazines, aí no caso do absurdo aí da Americanas, mas a gente já tinha notado que Magalu, toda a Via Varejo, todo esse grupo, mesmo o grupo GPA, uma extrema redução na cadeia de lojas, de distribuição. Então a gente nota que o varejo de consumo tá acontecendo alguma mudança mais rápida do que a gente até imaginava. Não só por causa das vendas online, toda essa parte da parte digital, mas alguma coisa está muito estranha na parte de varejo, porque a gente percebe que as empresas têm enxugado, principalmente as grandes corporações, têm enxugado muito a estrutura das empresas. E eu noto muito isso também no valor dos papéis dessas empresas. Agora, com o caso da Americana, então, as demais estão caindo numa cadeia de desvalorização maior ainda do que já estavam. Quando a gente achava um papel que estava subvalorizado, ele ficou mais ainda. Então, é um momento assim que o varejo está enxergando uma situação meio difícil até da gente explicar o que pode estar acontecendo. É uma grande ressaca, Cláudio, e eu faço uma ponderação. Como é que você faz para crescer lá no balanço, o seu faturamento? Ou é vendendo mais com as lojas existentes, o que é o maior desafio, né? Você fazer os mesmos equipamentos, a mesma estrutura, vender mais, ou você abre mais loja. E a partir do momento que você está no mercado, você vai abrir mais loja com mais investidor, vendendo mais papéis, e aí se desvaloriza no unitário, ou contraindo crédito,
que essas empresas do varejo, em geral, fizeram, o varejo tradicional? Para abrir mais lojas, mais pontos, para avançar faturamento, você só está diluindo um pouco mais. Você vê, farmácia fez isso, tem farmácia em tudo quanto é lugar. Vou dar exemplo Brasil parou mesmo, tem razão. Você dá o exemplo do Carrefour, por exemplo, Pão de Açúcar. Eles foram para essa vertente do bairro, né? Carrefour bairro, Pão de Açúcar minuto. Para você evoluir o seu faturamento, eles, no caso dessas grandes empresas, eles fizeram o quê? Aquisições de estrutura, aumentaram o tamanho da empresa. Só que uma hora você não consegue mais, os níveis de endividamento começam a pesar nos balanços, por exemplo, lá do novo mercado da Bovespa. Então, você tem que parar, até você descobrir que o nível de faturamento por estabelecimento não tem sustentação. E aí você fica nesse processo todo de agora começar a fechar, vender, demitir. No caso da Magazine Luiza, foi até mais que isso. O Magazine Luiza começou a comprar empresas de inteligência artificial, comprou o Kabum, tentou entrar nesse mercado digital de uma forma muito agressiva, e chegou no ponto onde a Luiza Trajano estava pedindo para a turma voltar para o boleto, para o carnê. E eu tive a curiosidade de descobrir qual é a taxa de juros. A taxa de juros do carnê dela é maior do que a taxa média de juros para empréstimo pessoal. Isso já demonstra muito a qualidade dos papéis que a Magazine Luiza tem e a fragilidade financeira que ela mesma possui nesse momento. O varejo, ele passa por uma ressaca de uma grande expansão calcada em endividamento empresarial, só que ele chegou num ponto onde a conjuntura foi a pior possível. Os juros ficaram mais altos e mais persistentes, o endividamento e a inadimplência das famílias mais alto e ainda persistente, e a gente tem um período agora que é o que causa muito medo deles. O único ponto positivo nesse período todo é que o consumo das famílias estava calcado no crescimento do emprego com carteira assinada. Com esse arrefecimento do emprego, o último grande pilar de sustentação, que seria a renda disponível, também fica mais fraco. É um período de muita dificuldade, Eu não vou dizer que é um crescimento artificial nesses últimos anos, Cláudio, mas é de um crescimento aquém da estrutura existente. Tiveram que criar mais estrutura para justificar o avanço do faturamento. Cláudio, e também a gente teve agora em janeiro a divulgação da Trilha Norte da Leroy Merlin como exemplo, o redesenho, o fechamento de lojas e o redesenho das lojas de bairro, né? A gente vê o caso da própria Saint-Gobain ter colocado o Trilha Norte à venda, né? Então são coisas assim que você vê o mercado varejo físico, que a gente olha o lado físico, né? Passando agora por uma velocidade maior ainda de enxugamento. Sabe que esperava que isso vai acontecer, sabe que isso vai acontecer, mas de repente você começa a ter tanto tiro para um lado e para outro, aí todo mundo puxando de uma vez o freio, e de certa forma você fica receoso com a situação. Cláudio, só para eu não deixar enquanto você estava falando aqui, eu pesquisei, me perguntaram, como estava fechada a câmera, a minha câmera eu não conseguia ver quem foi que me perguntou, acho que foi o Luiz que me perguntou do IPCA. O IPCA acumulado janeiro de 2020 até o final de 2022, eu peguei aqui na calculadora, está dando 21,68. Então você tem... E nós tivemos 63. 63, setor, né? Exatamente. Eu faço uma leitura um pouco, que eu gostaria de ouvir seu comentário. Eu sinto que, como você falou uma hora na palestra, porque o nosso ciclo é longo. E eu penso muito nisso. Eu acho que a gente viveu um otimismo na economia ano passado e teve muito lançamento imobiliário e muita gente saiu construindo casa. E o que eu vejo agora é o seguinte, é nítido que o empresariado está assustado e não sabe o que vai acontecer, o governo também não está noticiando nada de muito otimista, né? Você não vê assim, uma base sólida de crescimento. Verdade. Mas o cara não pode parar o prédio, o cara não pode parar a casa, o cara não pode parar o galpão, ninguém vai parar no meio. Então eu sinto que para nós vai demorar um pouquinho mais se a coisa degringolar, como você estava falando, né? Então talvez a gente possa passar esse ano assim razoável, enquanto se as coisas não derem certo, né? E para os outros talvez seja pior, né? Mas para nós não, nem tanto, porque o cliente tem que terminar o serviço. Então ele vai ter que continuar comprando da gente. Pode ser que o varejinho, aquele cara que está fazendo uma coisinha em casa, não vá fazer, né? Mas quem está construindo um carro, uma casa, ou um galpão, um prédio, não pode parar, né? É isso que eu imagino. O que você acha? Luiz, a sua opinião é exatamente a minha. Esse ciclo longo é o que garante, nesse caso, como você mesmo colocou, a gente teve,
lançamento, venda, você não tem como parar realmente. Isso garante alguma estabilidade de curto prazo, até mesmo de médio prazo. Eu estava ouvindo algumas entrevistas também de outros especialistas no setor de vocês, comentando que classe A e B está tudo bem, não baixou os produtos, foi o que eu ouvi, e que existe uma grande esperança. Eu não sei se isso é quase uma ilusão, mas existe uma esperança com alguma medida governamental do retorno do Minha Casa Minha Vida, ou de qualquer tipo de investimento, independente do nome, não vou entrar nesse mérito, para baixa renda. Há de se aguardar. Eu concordo com você, o governo atual não soltou nada até agora. O que nós temos são especulações de todos os lados, e não necessariamente boas especulações, não. Temos coisas que são, nossa senhora, terríveis de se ouvir. Mas o que nós temos ainda são muitas especulações. Eu tenho a impressão que o varejo de material de construção para 2023 vai estar melhor do que boa parte do varejo em geral. Eu estou falando de eletrodoméstico, eletrônico, móveis, autopeças, que têm dificuldade para crescer esse ano, que são muito menos resilientes pelos ciclos mais ligeiros e não tem esse colchão de ter uma certa garantia que vai continuar vendendo, porque tem coisa que não está finalizada. Eu concordo com você. Exatamente. O que não quer dizer que vai ser bom para sempre, mas pelo menos nesse período ainda, vamos dizer assim, se houver um desaceleramento, o pessoal tem que terminar, né? Só para você ter uma ideia, Luiz, até mais, eu vou além um pouco disso. Estado de São Paulo, né, que é o dado da PMC que eu trouxe, do volume de vendas de material de construção, há uma queda acumulada de 7,1% até o último dado de janeiro a novembro, contra janeiro a novembro de 2021, 7,1% de queda. Pô, você fala 7,1% de queda? É bastante razoável a queda. Óbvio que a gente está falando de um crescimento nos 2 anos anteriores acumulados de mais de 21%, 22% no acumulado desses 2 anos. Então, a gente não está pior do que o início, antes da pandemia. A gente está melhor do que o período pré-pandemia. E mesmo caindo 7%, vou arredondar, dos 13 setores da economia, do comércio que o IBGE faz a pesquisa, a gente ainda tem 5 atividades que está pior que a gente. Mesmo com uma queda forte, prevista depois de um crescimento muito elevado nos 2 anos anteriores, que não daria para sustentar, a base de comparação é forte, a gente ainda não está no final do ranking. E garanto para você que não vai se manter nessa posição para o ano que vem. A gente deve estar muito mais próximo do 0 a 0, ou até mesmo, eu penso positivo, acho que a tendência é de algum crescimento de vendas para o ano que vem em comparação a 2022, do que outras atividades do comércio, sem dúvida alguma. Mas também o que você falou, essa queda de 7 e pouco é em cima de um ano anterior que foi estupidamente alto, né? É quase que um exercício estatístico isso que eu estou trazendo, viu, Luiz? Por que a indústria da construção em 2022 cresceu 6,6% e o comércio caiu, Brasil, 8,8%? Que ali no caso, primeiro, o comércio ali não é só o comércio de material de construção. Infelizmente, o PIB não me deixa dividir quais atividades do comércio estão ali. Então, ali você vai ter outras atividades do comércio. O comércio de construção caiu 8,8%. Aqui, no caso, são vendas, né? Existe uma diferença entre a gente avaliar o que é PIB, que seria a produção da riqueza, e o volume de vendas, que seria somente o valor de comercialização. Mas um ponto em geral, não vai explicar constantemente, mas acho que dá para ter uma ideia. Quando você tem uma inflação forte e ela é de cadeia, a tendência, principalmente dos grandes equipamentos ou dos grandes investimentos, é pular o varejo. Ele vai direto para a distribuição ou direto para a indústria. Então, naturalmente, o cara tenta pular, já que os preços se elevaram e elevaram fortemente, ele tenta pular esse avanço dos preços da ponta final, que seria de comércio varejista, buscando ou direto a construção ou direto a distribuição. Outro ponto que o varejo também se lasca e ajuda a explicar do porquê que a indústria, nesse caso, cresceu melhor do que o desempenho das vendas do varejo, nesse caso. Preocupante. Mas se o exercício estatístico mostra que, ao comparar um ano ruim com um ano muito bom, a queda é substancial, não vamos nos esquecer que agora, 2023, nós vamos comparar com uma queda de 7%. Então, os números podem parecer um pouco melhores, o que não necessariamente vai significar a margem dos senhores. Me parece que esse período é um período onde a maior parte das empresas foi buscar algum tipo de ganho de eficiência, melhorar mix, buscar melhorar margem, coisas assim, porque nesse caso, se na época que está crescente o eficiente ganha mais, na época que está em queda, aquela empresa mais eficiente é a que perde menos, né?
Como que eu faço para levantar a mão aqui? Você nem precisa, Paulo. Pode mandar ver. A impressão que eu tenho é que nós tivemos dois problemas. Primeiro, foi esse problema de economia com essa pandemia, essas variações de consumo. E o segundo problema maior que eu vejo é a mudança de hábito do mercado, das pessoas consumirem, das indústrias venderem. Parece que cada vez mais o comércio vai ficando de lado. Essa é a impressão que eu tenho, né? Nós estamos com dois problemas, e esse segundo é mais grave, que é difícil você mudar a tendência das pessoas. Não tem marketing no mundo que resolve isso. O Paulo, você trouxe o ponto que eu acabei de falar para o Luiz mesmo. Nesse processo de avanço, teve uma época que falava que o atacado ia morrer. Depois o atacado virou a joia da coroa, porque ele conseguia vender em maior quantidade e menor preço. O que a gente está vendo é que essa cadeia econômica de seria agricultura, transformação industrial, distribuição pelo atacadista, chegada no varejo e depois no consumidor, ela está sendo encurtada. O industrial está conseguindo fazer o processo de ter a cadeia de distribuição, a entrega e o contato com o consumidor final. O varejo ele acaba tendo esse perigo que você acabou de citar. Se o da economia é conjuntural, esse que você colocou, que é a indústria invadindo, entre aspas, invadindo o lado do varejo, ele já é estrutural, é uma transformação econômica, não é mais só a conjuntura da inflação, não, isso aí já é de transformação econômica, e eu acredito que você tem razão, a indústria está conseguindo chegar mais próximo do consumidor, que é o que o varejo sempre teve potencial, né? Quando a gente fala da Leroy fazendo loja de bairro, quando a gente fala do Pão de Açúcar fazendo Pão de Açúcar minuto, é o sonho do grandão ter o que o pequeno tem. É a margem? Não, a margem é outra coisa, mas ele quer ter o contato com o consumidor final, fidelizar, saber onde o cara mora, oferecer pontos, oferecer tudo isso que o marketing faz. O sonho está começando virou realidade nos últimos meses, né? As empresas, as grandes, conseguiram atingir, até deram um passo maior que a perna, como o Cláudio acabou de citar. Agora, é algo a se preocupar sim para o varejo, esse avanço do setor industrial para cima da distribuição e para o consumo final. Eu concordo com você. É o que você falou agora há pouco, esse aumento absurdo dos preços acima da inflação faz a indústria procurar um caminho direto para compensar a possível ou pior, ainda maior de vendas, né? Você vê, por exemplo, um fenômeno que as vendas de automóveis, 45% estão sendo venda direta. Venda direta, é isso mesmo. Agora, cabe ao varejo, eu acho que nosso varejo de material de construção, tentar achar uma saída, porque você vê as concessionárias não estão fechando. Eles estão recebendo comissão da fábrica. Então, precisamos achar se for inevitável isso, nós precisamos achar um jeito de ser comissionados pela indústria, né? Ô, Luiz, é isso mesmo, porque no final das contas, se a gente tentar concorrer, ele vai ter preço menor e quantidade. É difícil bater nisso. Aí você vai ter que achar uma estruturação de você tratar como parceiro para você fazer o serviço para ele, né? Exatamente. Vai ser a logística da entrega. É um dos pilares, André. A pulverização do produto. Eu nem quis comentar muito nesse assunto, Jaime, porque desde o ano passado, desde o início de 2022, eu venho batendo pesado lá em Brasília, na Câmara Brasileira de Materiais de Construção. E eu vou te falar, a gente discutiu, rediscutiu, e a única coisa que o pessoal comenta lá o tempo inteiro é assim: tem que conscientizar o varejista de materiais de construção a escolher o parceiro que ele realmente confie em trabalhar. Porque se ele continuar dando força para esse fornecedor, essa fábrica, essa indústria, continua atravessando o cliente dele, ele só está dando mais força cada vez mais para ele engolir de uma vez por todas o varejo. Então, infelizmente, é uma conscientização que o varejista tem que ter, escolher o parceiro dele. A partir do momento que ele escolher o parceiro e acompanhar e monitorar o que o parceiro está fazendo, ele vai ter uma longevidade nisso tudo. Agora, se continuar largado, simplesmente achando que ele está dando uma vantagem para ele, para o concorrente do bairro dele não está dando, ele simplesmente, passando aí mais um ano, mais um exercício, ele vai lá e engole ele também. Isso é uma realidade difícil, dura,
mas que o varejista tem que aprender a administrar do mesmo jeito que está aprendendo a administrar a venda pela internet, que a gente já nota que muitos clientes preferem ainda retornar agora para o varejo, para a loja física e comprar pela experiência ruim que muitos tiveram também pela internet. Então tem que... É o contra-ataque, né? É o contra-ataque, né, Cláudio? Porque é igual elástico, ele vai, mas ele vai voltar. E nesse processo, assim como a gente nota que muitos estabelecimentos físicos não têm capacidade de absorver toda essa demanda ou qualidade para isso, o digital também não tem. E o digital ainda tem o problema de todas essas fraudes e também de uma população que tem dificuldade de digitalizar em alguns espectros, em algumas faixas etárias, em algumas regiões. O Brasil é muito desigual nesse sentido. Mas eu entendo e não sabia que esse assunto estava sendo, inclusive, já pautado lá na Câmara. É bem discutido, tem apoio... Esse assunto tem umas décadas, né, Cláudio? Esse assunto tem umas décadas. Toda vez que tem uma crise... Só que eu consegui levar... Lá no Sincomave, nós conseguimos levar ele para uma discussão nacional, né, Luiz? Eu, na Câmara lá, levei esse conteúdo junto com o pessoal do Sincomave, a gente montou a apresentação. Fazer nada se a gente não mostrar que nós somos essenciais, vamos assim dizer, para na verdade, Luiz, eu tenho uma muito forte na minha área. Eu simplesmente não atendo o consumidor que comprou da fábrica. O cara vem desesperado e falou, não tem condições. Você comprou da fábrica, você vai procurar a fábrica. E o cara da fábrica fica desesperado. Mas tem um consumidor me ligando por causa de um parafuso. O problema é seu. Por que você vendeu? Né? Exatamente. Então aí a coisa começa a voltar, entendeu? Começa a voltar. E aí começa a falar, e não adianta a gente falar assim, eu tenho um parceiro bom que não vai fazer comigo. Todos fazem. Todos fazem. Uma fábrica para vender, vamos dizer assim, uma bomba, no meu caso, né, um filtro de piscina para o consumidor e vende mesmo, entendeu? E o outro vai vender também alegando que aquele um vendeu. Entendeu? Então cabe a nós não atender o cliente. O cliente telefonou. Luiz, o problema, Luiz, uma instalação. O problema hoje é assim. A indústria faz 10 vendas, uma dá errada, ainda ele consegue administrar. Aí ele vai tentando minimizar esses erros que ele tem. E isso, infelizmente, é que vai engrandecendo o trabalho dele de venda direta. Isso a gente tem que, por isso que eu digo, tem que escolher o parceiro. Você percebe que o cara está trabalhando com isso, vai encostando ele, vai tentando achar um que você possa substituir e confiar. É isso que, infelizmente, a gente tem que fazer. Mas eu acho complicado. Eu vou te dizer porque, no meu caso, eu tenho menos parceiros, menos fornecedores. Sim. E eu noto que não tem jeito, entendeu? Você tem que limitar. Por exemplo, eu comento muito assim, tem gente, por exemplo, que simplesmente se sujeita a fazer uma instalaçãozinha de 100, 200 reais para alguma coisa que a fábrica vendeu. Eu costumo dizer nas nossas associações, né, regionais, gente, não faça isso. Você está viabilizando que a indústria faça a venda grande. Sem entendeu? dúvida. Se você aceitar a miséria, a migalha, você está viabilizando o serviço do cara. Né? É o que eu tô Se o consumidor não dizendo, tiver Luiz. quem instale para você, ele vai ter que voltar para você. Aí a fábrica fala assim, entrega lá que eu te dou 10% e você ainda cobra a instalação. Aí sim, né? Acho que todos nós temos que forçar esse tipo de coisa. Quer vender direto? Ótimo. Vende direto e comissiona aquele parceiro seu regional. Eu costumo dizer, hoje mesmo eu falei para um fornecedor, cara, você não precisa mandar para mim as coisas. Você chegou um cliente, todo mundo, falei, eu que sou mais bobinho, vou comprar um carro, eu quero comprar direto da fábrica. Se a fábrica vender, eu estou ganhando 10, 15% no mínimo. Certo? A Fiat agora, não tem mais concessionária, né? A Fiat só vende direto. Agora, a concessionária, a Fiat só entrega o carro na concessionária. Aí a concessionária recebe um quinhãozinho por não fazer nada. Não, a concessionária é da Fiat também, Luiz. A concessionária também já é da Fiat. Não é, mas nem isso tem. Também não é uma má ideia. Se eles vierem comprar a nossa empresa, também tá bom. A Nike está fazendo isso com a linha de tênis deles. Está acabando o Nike nas outras lojas, até venda. Eles começam eliminando uma linha e daqui a pouco estão vendendo a linha inteira pela loja deles. Só. E a gente sabe que quem deu a força para eles chegarem lá foi o varejo. E continuou vendo acontecer e continuam comprando tênis da Nike para vender nas lojas e concorrendo com a própria loja da Nike. Mas então, se o cara conseguir viabilizar o servicinho de passar o cadarço, pode ser que ele mantenha o negócio dele. Tá certo. Bom, muito bom. Vamos nessa. Mas, Jaime, resumindo, assim, só para a gente... Eu preciso sair também, eu sei que vocês também devem estar no limite.
para mim, é duas visões que eu tenho. A gente está debatendo o Construcard desde o ano passado, o retorno do Construcard também, e a gente não consegue fazer o Construcard voltar por causa do custo da operação. Ou seja, enquanto a Selic estiver nesse patamar, estraga tudo, estraga a demanda, estraga qualquer coisa. Outra visão que eu tenho é de o nosso aquecimento da construção civil, principalmente em 2020, o dinheiro não tinha aonde colocar o dinheiro com uma rentabilidade. Então, todos que tinham fundo de investimento direcionaram ele para o ramo imobiliário. Foram os fundos, até os fundos imobiliários investiram muito. Então, isso tudo deu um aquecimento enorme, juntando com o pessoal tudo em casa. Foi um pacote completo de bondades para nós. Agora, com essa taxa no patamar que está, eu tenho um outro CNPJ que atende somente cliente corporativo. O faturamento já desabou em torno de uns 40%. Por quê? Todos os investidores que fazem algum tipo de obra, principalmente corporativa, ou de fundo imobiliário, ou incorporadora, ou SPE, todos eles restringiram toda a obra. Estão terminando, igual o Luiz comentou, estão terminando o fim da obra, mas a gente não vê nada novo começando. Isso tudo eu enxergo da seguinte forma: é muito melhor eu aplicar num mercado que está me dando 1% ao mês do que eu ficar me arriscando no mercado imobiliário e ficar com estoque parado, às vezes, 3, 4, 5 anos para poder vendê-lo. É isso que eu vejo um pouco. Você está fazendo um processo de concorrer o ambiente produtivo com o ambiente financeiro, né? E aí, nesse caso... Exatamente. E nesse caso é muito menos... No outro você tem até segurança que você vai render isso. É muito melhor você não arriscar o teu investimento. De novo, é mais um exemplo, Cláudio, do porquê de todos os indicadores que eu vejo, macro, nesse caso, o que mais me preocupa do ponto de vista de médio e longo prazo, que pode impactar, a despeito de termos um ciclo longo e termos garantido talvez alguns meses ainda, é a taxa de juros. É ela que impede que as pessoas tirem o dinheiro da parte financeira e passem para a produtiva. E cada vez mais que o Banco Central tentar olhar e ver a inflação subindo, porque a gente está, pelo ambiente fiscal, forçando o consumo, mas você não quer que ajude Não, você tem que dar suporte para as pessoas de mais baixa renda, para quem é necessitado. Não é essa a questão. Mas há formas de você não combater a política monetária, porque se cada vez mais que a gente tiver, quanto mais vezes o Banco Central tiver que manter a taxa de juros nessa altura, menos capacidade a gente vai ter de adquirir crédito para comprar material de construção ou imóvel, que vai favorecer vocês, e mais a gente vai concorrer com o mercado financeiro na hora de aplicar, fugindo do investimento produtivo, eu concordo. Hoje, para 2023, o ponto positivo ainda vai se manter uma massa salarial forte pelo crescimento do emprego com carteira assinada dos 2 últimos anos, mais o que deve crescer esse ano. Por outro lado, o que deve forçar a gente, né, em contrapartida, elevados indicadores de endividamento familiar, a inadimplência das famílias também em crescimento, e essa taxa de juros que vai nos impedir de voltarmos a ter algum tipo de investimento produtivo, pelo menos em 2023.